presente trabalho de logística marítima e na sequência serão analisados os seguintes temas. Um pouquinho de definição, quais navegações, documentação, fiscalização, os tipos de navio e containers, algumas estatísticas, mapas e alguma coisa de gastos e impostos. Então o BRIC, o Brasil está nesse quarteto aí de países que detêm juntos 40% da população mundial, 25% da área terrestre e uma economia em ascensão. O Brasil possui 63 mil quilômetros de vias fluvio-lacustres e que deveriam ser muito melhores aproveitáveis, inclusive a hidrovia que vai do Paraná ao Paraguai e do Tietê ao Paraná, que são as duas mais fortes no Brasil. E toda a movimentação de carga no Brasil ela está totalmente direcionada ao granel líquido, que são os petróleos e derivados, granel sólido, minérios e grãos, e cargas em geral, sacarias e containers. A figura abaixo representa justamente o que não ocorre na movimentação brasileira de cargas, que é a integração entre estes processos, né? Isso precisa ser melhorado rapidamente, tá? E a seguir a gente pode ver uma definição do Rodrigues, que o objetivo do modal marítimo ele deve suavizar, sabe, o impacto para com os demais modais, tá? Facilitando a distribuição de toda a mercadoria, de tudo que ocorre de movimentação, certo? Hoje, de toda a carga movimentada no Brasil, 95% ocorre por via marítima, tá? Transporte dos mares e oceanos, e isso se refere tanto à importação quanto à exportação. O órgão que fiscaliza e regulamenta o transporte marítimo, a navegação, é a ANTAQ, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, e entende-se que o transporte marítimo ele é muito bom, porque ele tem alta capacidade, tem um custo aceitável. O único inconveniente é o tempo que ele leva para se deslocar. Exemplo, Brasil-China, aproximadamente 40 dias. Tá? Algo que é importante citar são os tipos de navegação, tá? Cabotagem, de longo curso, interior, apoio marítimo, apoio portuário, e a de cabotagem que talvez interesse mais no Brasil, pois diante dos 63 mil quilômetros existentes de navegação, isso está sendo um pouco usado, precisa ser melhorado, e dentro da cabotagem, da sua utilização, 75% ela é específica para o transporte de combustível. Então ela tem outros fatores que poderiam ser melhorados. Na movimentação portuária, são esses os nomes esquisitos de alguns equipamentos, dos guindastes, do que faz o transporte interno, os caminhões, trilhos, todo o deslocamento da carga dentro do porto. Tá? Porque eu tenho os armazéns, o estoque, a distribuição, aí o processo entre sair de um lugar, preparar para embarcar para o navio. E para que aconteça toda essa movimentação, tanto interna dentro do porto, ou também após o embarque e o desembarque no país de destino, são esses alguns dos documentos, né? O registro de exportação, conhecimento de embarque, solicitação de despacho, o Mates Recipient, e no caso esse é específico para as cargas soltas, não é específico para carga de container, e nesse caso então tem o Cargo List, que é para fazer a citação da carga que tem dentro dos containers, tá? Tem o termo de anuência do Ministério da Agricultura, declaração do despacho de exportação, nota fiscal, NOA, NOR. Então tudo vai depender do tipo de produto que você está importando ou exportando, tem cada um sua normatização, tá? Como aconteceu no passado, e por causa dos problemas da carne bovina aqui no Brasil, somente o estado de Santa Catarina podia fazer a exportação. Então o SIDASC, que é o órgão, fazia a emissão do documento e isso possibilitava o despacho. Então, aquela fiscalização daqueles documentos acontece através desses órgãos e outros ainda, os principais são esses: ANTAQ, Capitania dos Portos, Superintendência dos Portos, Receita Federal, Secretaria do Comércio Exterior e a parte interna, que é o trânsito aduaneiro de exportação. Na sequência temos
a foto desse pequeno grande navio. Ele é o maior do mundo, pode trafegar, andar a 50 km por hora, melhor dizendo, navegar, né? E a sua capacidade é 15 mil teus. E um teu, então, é um container, isso me dá 15 mil containers, é uma capacidade gigantesca. O navio à direita, ele é específico para transporte de carga granel, grãos, soja, milho, arroz, feijão. Tá? Ele tem os seus suas divisões, tá? São os porões, então facilita. Então ele tem um baixo valor a nível de transporte, né? E temos então também o navio que transporta carga granel líquida, são petróleo, álcool, né, os combustíveis aí. E o mais interessante é que ele tem bomba que é possível fazer tanto o embarque desse líquido quanto o desembarque desse líquido aí, tá? À direita tem um navio específico para o transporte de ônibus, carros, caminhões, né? Alguns tipos de containers, seguindo da esquerda para a direita, a primeira linha tem um container do tipo tanque, certo? O do meio é o do tipo ventilado, o último lá à direita é o carga seca, o azulzinho ali na segunda linha é um para transporte de sólidos, o do meio é o meia altura, o outro é um container do tipo térmico, específico para alguns tipos de frios aí, e o verdinho lá embaixo ele é um plataforma desmontável. E esse desmonte é possível transportar no retorno 2 ou 3, quantos containers couberem no caminhão. Sobre as cargas, a principal movimentação dentro dos portos é de containers, né? Não tem como saber o que exatamente tinha dentro. Pois bem, minério de ferro, combustíveis, soja, açúcar, fertilizantes, adubo, milho. Os portos com maior movimentação: Santos, Rio Grande, né? O Paranaguá, que é próximo aqui, ficou em terceiro lugar, Itajaí ficou em quinto, certo? E uma visão rápida sobre importação e exportação brasileira. Rapidamente é possível identificar que o nível de exportação é muito maior. O granéis sólidos, a grande maioria vai para a região da China, o Ocidente, são 200 milhões de toneladas. O líquido vai para a China, Europa e Estados Unidos. Outra são 5 milhões e ele importa 10 milhões. Não se sabe dizer que tipos de líquidos. Hoje no Brasil 13 dólares por tonelada é a média, tá, de movimentação, e a média mundial é 7. O Brasil está muito acima disso. Preço final de venda na exportação, 35% desse valor representa a participação do transporte da empresa até os portos, do modal rodoviário. Exemplo disso, de Rondonópolis, no Mato Grosso, até o Porto de Santos, R$ 185 por tonelada, e de Sorriso, no Mato Grosso, até Paranaguá, 275. Esse comparativo ali anualmente acumula 42,4% para o destino Paranaguá e 37% no Porto de Santos. As despesas portuárias representam para cada container 300 dólares, isso é muito alto, tá? E ainda assim eu tenho uma taxa sobre o frete, que ela pode ser de forma global, eu pago uma forma única e isso vai cobrir todos os gastos, ou ainda eu pago uma taxa básica que pode representar um valor menor, mas eu tenho os adicionais, que podem ser fixos, variáveis, portuários diretos e indiretos, e a minha margem de lucro também. Vale a pena citar ainda com relação a gastos, dois fatores, o fator tempo e o fator gasto, que em razão de
ter uma trafegabilidade entre os modais de um estado para o outro, de município para o outro, eu gero os tributos de ICMS e de ISS. Esse ISS é sobre o serviço que são executados, a mão de obra, e cada cidade, cada estado quer reter. Então, envolve documentação, liberação, e tudo isso vai atrasando nas cargas. No trabalho pode-se identificar que o que falta no Brasil, e principalmente no transporte marítimo, é um sistema que faz controle, ajuste e uma programação de carregamento nos navios. Isso falta, isso dificulta, tá? E também é importante citar que nos granéis sólidos, o maior volume de movimentação foi o açúcar, soja e milho, e no modal líquido então é óleo diesel, álcool e também o suco de laranja.